Vontade. Eu sou estudante do curso de licenciatura em Geografia. Eu trabalho há mais de 3 anos com crianças com TEA. E no meu trabalho, eu gosto de pesquisar atividades que ajudem no processo de ensino-aprendizagem dessas crianças. No meu trabalho de TCC, a minha orientadora é a professora Andrés Cabelo. E hoje eu vou mediar a palestra, né? Que vai ser um relato de experiência, que tem como tema família terapêutica, desafios e possibilidades no âmbito do TEA. E eu gostaria de apresentar para vocês o professor Wellington, né, que ele tem mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Piauí, tem bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Piauí, licenciatura plena em Geografia pela UESP também tem especialização em Metodologia de Ensino no Fundamental, Médio e Superior, também tem pesquisas com foco na climatologia, dados naturais, geografia cultural, entre outros. Também participa do Conselho Editorial da revista Clóvis Moura de Humanidades na UESP e da revista eletrônica Casa de Macunaíma. E ele também participa do Conselho Científico da revista Geografia Publicações Avulsas, que é da UFP. E a nossa outra palestrante, a professora Niovânia Mourão da Costa, ela é professora de História e ela é especialista em História do Brasil pela UESP. Então, bem-vindos, boa noite. E podemos começar. Ok, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer aqui imensamente a minha amiga, professora orientadora, Andrés Cabelo, que eu estou vendo aqui, linda e maravilhosa. Obrigado, professora, que acolheu essa ideia, o que nós estamos fazendo juntos na geografia, na educação. É uma experiência que com certeza vai frutificar, vai gerar bons resultados nas práticas educacionais dos futuros professores de geografia, os futuros educadores, no sentido de garantir que possamos construir uma sociedade efetivamente inclusiva. Nós, estudantes de geografia, geógrafos, professores, temos a capacidade de criar pontes espetaculares para essas crianças, ok? O conhecimento geográfico, ele tem o condão, tem a ludicidade, tem uma perspectiva, um olhar diferenciado para que os TEAs possam efetivamente trilhar um caminho de sucesso nessa nossa sociedade. O trabalho que vai ser desenvolvido hoje, a fala que vai ser conduzida na sua totalidade pela minha esposa, é o relato de uma mãe com todas as suas angústias, surpresas, descobertas, desafios, ok? De educar 2 crianças, né, autistas, gêmeas, mas não só isso, é a experiência que a minha esposa teve no contato com outras mães azuis, com instituições que desenvolvem terapias, algumas terapias já conhecidas, outras inovadoras, o contato com o ambiente escolar, com educadores, e essa interação que possibilita, inclusive, com que as práticas educacionais sejam enriquecidas. E como o ambiente doméstico, ele foi adaptado, como o ambiente doméstico, ele teve que se tornar, vamos dizer assim, um outro layout mais agradável, mais amigável, para que as crianças pudessem desenvolver a sua aprendizagem, vamos dizer assim, o mais próxima possível daquilo que as pessoas consideram, né, o padrão dos ditos normais. Então, eu convido aqui para conduzir a exposição, eu vou me ausentar por um minutinho, a minha esposa, a Niovânia Mourão da Costa, a recebam, as crianças já estão aqui falando, né? Eu vou desabilitar por um minuto aqui só a câmera enquanto... Vai lá, leva ela pro carro. Vai no carro, vai lá? Tá com a sua mãe. E volta. Boa noite.
Boa noite, Nilvânia, seja bem-vinda. Prazer estar te conhecendo, mesmo assim à distância. E o semestre passado, no relato de experiência do professor Werton, ele citou muito o apoio, na realidade não é o apoio não, o trabalho conjunto que vocês fazem com as meninas, né? Então, no final da palestra dele, a gente teve a ideia de lhe convidar, porque ele foi mostrando para a gente na sala de aula toda a criatividade, né, os materiais e a criatividade que vocês têm no trato com as meninas, né? E aí a gente achou que seria muito interessante que você viesse também falar sobre o seu ponto feminino, porque ele falou do ponto de vista do pai, né? Do pai, do professor, né? E aí ele disse que, na realidade, muito do acolhimento que as meninas têm se deve ao fato de você estar em casa, né? Cuidando delas o tempo todo e viabilizando, né? Essa amorosidade dentro do lar, né? Então, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade, estamos entre amigos, algumas pessoas são alunos do curso de Geografia, outras pessoas já são profissionais, geógrafos, enfim, mas todas com interesse na questão da educação inclusiva, tá? Então, grata pela sua presença. Tá, ok. Então, meu nome é Niovânia. Eu costumo dizer que eu sou ex-professora para ser uma professora de apenas 2 crianças, né? Porque quando eu percebi que as meninas, aos 2 anos, não acompanhavam o mesmo ritmo das outras crianças, né? Eu vi que ali algo era diferente, né? E aí eu fui pesquisar na internet, no Dr. Google, né? E realmente tudo que lá falava batia com o que estava se encaminhando para o autismo. Então, quando eu levei as meninas na neuropediatra, a doutora Adriana Cunha, ela diagnosticou as 2, em primeiro momento, como autistas, em graus diferentes. Maria Clara, em grau leve, e Maria Eduarda em grau moderado. Então, para mim, foi assim um divisor de água. Eu nasci de novo e tive que aprender com elas a viver uma nova vida. Totalmente diferente de todas as perspectivas que eu tinha. Naquele momento, a gente se luta. Por quê? É uma frase muito forte dentro da família azul, da família autista. A gente perde o filho perfeito, aquele filho que vai aprender naturalmente tudo, aquele filho que vai andar na escola naturalmente, que vai se socializar, aquele filho que a gente vai pôr as perspectivas de uma profissão, e tudo aquilo ali morre, porque você tem que refazer esse ser humano para ele se inserir em sociedade. O nosso país não ajuda. Então, termina aqui. O pai vai trabalhar muito para poder manter a família e a mãe vai se dedicar. Geralmente, é dessa forma que segue a vida de famílias autistas, né? E o pai e a mãe vão, aos poucos, redescobrindo uma nova forma de viver. Então, para mim, foi muito, muito difícil. Eu não aceitei. Toda hora perguntava a Deus por quê? 2 filhas especiais. E via o autismo como algo altamente monstruoso, né? Então, essa minha visão é a visão do mundo. É a visão que as pessoas que não conhecem o autismo, que não estudam o autismo, têm. É uma visão preconceituosa, é uma visão de quem realmente não conhece. Mas quando você vai aos poucos, conhecendo a pessoa com autismo, você vai vendo que não é doença, que é apenas uma forma de viver, que a criança apenas requer ajudas, né? E essas ajudas, elas são em todos os âmbitos, porque a criança vem com muitas dificuldades, né? Até porque eu estava com uma balança desleal, né? Uma
leve, com melhor entendimento, e a outra moderada, com entendimento muito aquém, muito imaturo e nenhuma comunicação. Elas foram diagnosticadas aos 2 anos, e a gente iniciou o tratamento, e é claro, eu leiga, não sabia de nada, fui aos poucos estudando, observando elas, e a primeira forma de evolução como mãe foi aceitar. Quando você aceita, você ganha força. Você apresenta seu filho como autista e apresenta para o mundo um ser humano que precisa de ajuda. Ajuda dessa mãe e ajuda das pessoas, né? E para isso, você tem que correr atrás de um prejuízo que é imenso. Esse prejuízo é de ordem emocional, são crianças altamente com dificuldades emocionais, né, muito imaturas para a idade delas, de ordem social, que é muito ligada à questão da comunicação, né, e, além disso, de ordem de disfunção sensorial, né, que é no trato auditivo, visual, paladar, né, e tátil. Então, minhas meninas vieram com um pacote completo. Apesar da Maria Clara ser leve, ela veio com todo o pacote completo, só que com o melhor entendimento, uma inteligência um pouquinho a mais, para aceitar, digamos que as regras sociais, essa nova forma de vida. A criança autista nasce, e ela tem que nascer de novo, porque o mundo exige isso, né? Então, as meninas, a gente iniciou um tratamento, e esse tratamento foi com o ABA, né? Que eu acho que com as lives anteriores, o ABA foi pronunciado. O ABA hoje é um dos melhores tratamentos, porque ele é uma análise de comportamento, que é o que trata realmente a criança no quesito da linguagem, no quesito da interação social e no quesito do foco aos estudos, né? Porque as crianças vêm com atraso também de concentração, a maioria delas tem um foco. Muitas gostam muito de matemática, mas é só isso. O resto é uma grande problemática, entender a história, a geografia, as concordâncias. Então, a mãe, o pai e a mãe, eles têm que agir de uma forma que traga da clínica o tratamento para casa. Não tem como separar, entendeu? Porque quando você coloca isso em segundo plano, tipo, eu vou levar meu filho, lá faz o tratamento, e na próxima semana levo de novo, não evolui. Porque a continuação tem que ser em casa, e isso eu fiz, né? O que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi chorar muito, chorei. Depois que eu chorei muito, eu estudei, observei o comportamento delas. E fui uma psicóloga, uma fonoaudióloga, uma TO, uma professora. E, acima de tudo, eu me acho uma grande mãe, né? Porque eu abandonei todos os meus sonhos profissionais e até estéticos, deixei muita coisa para trás para focar nelas, né? E assim, com o passar do tempo, a gente observou evoluções, que é claro que se uma é mais leve e a outra é moderada, essas evoluções, elas vão ser de acordo com cada autismo da criança, né? Lidar com a criança de autismo leve é muito mais fácil, né? Quando você lida com a criança de autismo moderado, as complicações são muito grandes. Por quê? Porque é uma criança muito imatura. É uma criança que você tem que tirar leite da pedra para poder trazer comportamentos adequados diante da sociedade. Mas, enfim, o que é uma família terapêutica? É a família que, em primeiro momento, aceita, e, em segundo momento, trata em casa. E para tratar, a gente tem que observar as maiores dificuldades da criança e tá estudando sobre isso, tá trabalhando sobre isso. As maiores dificuldades das meninas são comunicação, que é ligada ao social.
Se eu não me comunico bem, é óbvio que eu não vou socializar bem. Então, eu fiz alguma divisãozinha aqui, primeiro falando sobre o ABA, né? Que o ABA, ele é o melhor tratamento, né? E foi o que as terapeutas aplicaram com as meninas, e é o que eu aplico, né? Que é o ABA, proporciona habilidades de comunicação e linguagem. Ele aperfeiçoa a atenção, o foco, a interação social nos estudos, reduz comportamentos problemáticos, como crise, desregulação emocional, agressividade e comportamentos autolesivos. Né? Então, o foco do ABA é melhorando a qualidade de vida da criança nessas perspectivas. Né? E como as meninas tinham muita dificuldade na comunicação, a fala propriamente dita, que é a linguagem diferente da comunicação, né? A fala, mamãe, papai, quero, só veio aos 3 anos, né? E ela veio conjugada a um tratamento que é o PECS, que é Sistema de Comunicação por Trocas de Imagens. Então, o que eu fiz? Eu deixava a criança sentir sede, sentir fome, para ela poder apontar, para ela poder falar a primeira palavrinha, bebê, né? E como ela dizia, bebê, eu já mostrava um copo com água, que era a imagem. Esse é o PECS, é trabalhar a troca da linguagem pela troca do desenho, da imagem. Aí a criança vai associar. Então, eu imagino que na minha geladeira era pregada 1 litro com água, as frutas, as imagens, os alimentos que ficam na geladeira, eu imprimia, eu colava. No fogão, os alimentos, eu colava. Na porta do banheiro, a criança, para fazer o xixi, ela tinha que ver que aquele era o local. Então, a minha casa virou uma adaptação de imagens. Em todo local tinha uma imagem, entendeu? E aí, quando a criança queria fazer o xixi, aí eu desfraude, eu corria para o banheiro, levava a criança e mostrava xixi, fazer xixi. Toda essa linguagem associada à imagem. Então, a vida toda das meninas, até hoje, é trabalhada através do concreto, entendeu? Como, por exemplo, a gente foi para a praia agora, a primeira vez delas, a praia foi com 9 anos, a gente teve essa coragem somente agora. Então, o que eu fiz? Eu desenhei a praia, eu mostrei vários vídeos para não surpreendê-las, o que existia na praia, como nós deveríamos nos comportar, trabalhar a questão sensorial da areia, para que não houvessem surpresas, porque a criança com autismo, ela se regula muito com as surpresas, com aquilo que ela chega e não sabe o que vai acontecer. Então, antecipar os fatos é muito importante. Então, eu sempre antecipei os fatos para as meninas. Para isso, eu usei sempre o concreto, se a gente ia passear, o que ia ter de perspectiva desse passeio, na Puticabana, lá tem isso, lá tem aquilo, é uma grande área, com verde, com brinquedinhos, então tudo aquilo ali eu já ia trabalhando na cabeça das minhas meninas. Então, é muito importante para a criança autista a gente trabalhar o concreto. E o concreto, eu trabalhei através de imagens. Às vezes eu desenhava, às vezes eu imprimia. Então, o PECS foi um divisor de água para que as meninas começassem a falar. E as primeiras palavrinhas vieram, papai, mamãe, eu quero. E aí, mostrando o que você quer. Se eu percebia que era água, eu já mostrava a imagem associada à linguagem. Água, sorvete, pão. Então, foi assim que eu iniciei com as meninas. Troca de imagens associada à linguagem, que é o PECS, entendeu? E ainda hoje eu uso com elas, porque é bastante importante a criança ter esse concreto, porque a questão subjetiva é muito complicada na cabecinha delas. Então, a gente trabalha primeiro o concreto, associado à linguagem, para que haja um entendimento e assim consiga haver um início da
e posterior comunicação. A comunicação é muito mais além. A fala é beber água. Comunicação, mamãe, eu estou com sede, eu quero beber água. Isso já é uma comunicação com o outro, olhando para o outro. E aí já é um segundo momento bem mais difícil, que a gente trabalhou com as meninas, conseguimos, e hoje elas têm uma comunicação, cada um em seu grau, clara, muito mais livre, uma comunicação mais livre, mais curiosa, e Eduardo ainda é uma comunicação que em alguns momentos chega a atrapalhar. E às vezes, quando a criança não sabe se comunicar, o que ela vai fazer? Ela vai se bater, vai se autolesionar, porque ela não consegue expor aquilo que ela está sentindo. Então, ela desconta nela mesma. Então, muitas pessoas acreditam que o autista é violento, ele não é. O autista, às vezes, por não saber expor aquilo que está sentindo, ele desconta nele mesmo, entendeu? Então, é uma desregulação sensorial, né, de não conseguir expor. Então, eu introspectivo isso e desconto em mim. E a Maria Eduarda tinha muito isso, ela se lesionava muito. E quando eu percebia que ela não conseguia falar, e eu colocava a imagem, e assim mesmo ela não conseguia falar, eu falava por ela, né? Quando ela não conseguia, mamãe, eu quero comer bolo de chocolate. Mamãe, eu quero um bolo, mas não saiu o chocolate, por mais que eu mostrasse às vezes o chocolate, a imagem do chocolate. Então, foi uma fase muito difícil, a fase da comunicação, foi uma fase de muito cansaço, onde eu falava o dia todo com elas, eu mostrava várias imagens, né? Foi uma fase que eu me doei muito, faltei adoecer por conta disso, porque à noite o meu diafragma estava, sabe, exausto, meu pulmão estava assim, cansado. Mas é doação, não tem outra palavra, é doação. Se você quer ver seu filho evoluir, é doação, é amor, é paciência, é repetição, é não desistir. Essas são as palavras-chave, né? Para quem está de fora, assim, que não tem esse contato com a criança autista, é muito romantizado e muito, é fácil, mas para quem está dentro da situação, é muito difícil, a gente se cobra muito. Às vezes a gente é uma mãe tentando ensinar seu filho da melhor forma, e às vezes a gente foge, porque a gente não foi treinado para isso, né? Esse pacote chegou e a gente aceitou, e a gente tenta trabalhar isso da melhor forma, mas há situações que a gente foge, a gente não consegue, e a gente se culpa muito se a gente está conseguindo, se a gente está no caminho certo, se meu filho vai evoluir, a gente se preocupa com o futuro, se preocupa com a morte. Nós, pais de filhos especiais, nos preocupamos muito, muito, muito mesmo com esse quesito. E quando eu for, quem vai cuidar, né? Só que com o tempo, com a evolução, a gente vai se acalmando mais, a gente vai percebendo que eles conseguem e que todo o esforço é gratificante. Por mais que seja pequeno, é uma escadinha que a gente vai caminhando, e aos poucos a gente vai conseguindo, né? Então, o ABA e o PEX ainda hoje eu uso, né? E é o que tem dado certo, né? Autismo é um processo de evolução muito lento. Quando o pai está muito ansioso e quer que a fala venha logo, que a desenvoltura social venha logo, que o olhar venha logo, não vem, porque é muito repetição, é muita paciência, você acredita que não dá certo, mas vai repetindo, e aos poucos vai saindo, só que vai saindo aos poucos. O autismo não é um avanço rápido, é um avancinho devagar. E esse avanço, ele é mais devagar ainda, conforme o grau de autismo de cada criança. Eu percebo que os avanços da Clara são bem mais rápidos, e o da Eduarda são muito vagarosos. Então, eu tenho que me dividir entre duas mães. Na verdade, eu sou duas mães, né? Uma mãe que vibra muito por uma criança que está evoluindo, né? Essa evolução é constante, né? E de uma outra criança que a evolução é muito lenta, né? Então, eu me culpo,
eu me alegro, então eu vivo várias situações ao mesmo tempo, né? E assim, é uma coisa que eu sempre tive o cuidado, e aceitei a tristeza, às vezes eu fico triste, porque uma evolui e a outra não está evoluindo, às vezes eu choro, e eu aceito isso, é normal ficar triste, é normal chorar, é normal ter dúvidas. Agora, o normal é não desistir, né? Desistir jamais. Hoje não deu certo para minha filha, hoje a terapia foi horrível, né? Hoje os comportamentos foram lesivos, abruptos. Hoje minha filha não falou nada, né? Mas foi hoje, amanhã é outro dia. Então, assim, nós, mães autistas, temos muito o que ensinar, porque cada dia é uma vitória, né? A gente aprende com eles. Na verdade, a gente nem aprende com os terapeutas. Os terapeutas nos direcionam, a gente aprende com eles, né? E às vezes, os terapeutas, a gente percebe que eles estão perdidos. Nós, pais, por estarmos convivendo 24 horas com essa criança, por estarmos observando o comportamento, passamos informações essenciais para os terapeutas. Então, se existem pessoas na face da Terra tão importantes quanto os pais, são os terapeutas, né? Essa ligação, ela tem que ser muito forte, esse feedback, a veracidade tem que ser muito forte, né? Você tem que realmente ser verdadeiro para o terapeuta, para você poder passar o que você está passando com o seu filho, como ele está evoluindo, né? Então, assim, o que eu fiz com as meninas, em primeiro momento, foi um quadro de rotina, onde eu dividi o que elas iriam fazer de manhã, no turno da tarde, no turno da noite. Essa divisão é muito boa para a mãe e para a criança, porque a mãe, ao longo do dia, ela não se perde, ela sabe o que ela vai fazer, né? Ela se prepara para isso. E a criança, ela é preparada, olha, filho, nós vamos tomar o café da manhã, aí você faz um quadro de rotina que tem vários modelos na internet, né? Pode ser o reloginho, pode ser o quadro dividido em horas, só por imagens. Inicialmente, para as meninas, eu fiz por imagens, né? Depois eu fui evoluindo para o reloginho, dividindo em horários. E aí, de manhã, é a escola, quando chega da escola, vem o almoço, à tarde tem as tarefas, o pós-terapia, à noite a gente pode fazer um passeio, assistir um filme, e assim eu ia mostrando para elas como seria o dia delas, né? Às vezes não dava certo, porque uma atividade não dava certo, né? Então a gente já fazia outra atividade, mas no geral o quadro de rotina é muito importante para a mãe e para a criança, né? E quando a mãe consegue se organizar, a criança também se organiza. Quando a mãe se desorganiza, a criança também se desorganiza, né? Eu falo mãe porque geralmente 99,9% quem pega é a mãe, né? É muito difícil, né? No meu caso, o Ayrton, ele me dá um suporte financeiro, material, ele nos leva para lá e para cá, e ele trabalha muito, mas realmente quem pega toda a frente da batalha sou eu, né? E por noites eu estive muito cansada mesmo, mas desistir nunca foi o meu lema, né? Eu sempre imaginei que eu estava fracassando, mas que era um direito meu fracassar. Sempre me dei essa oportunidade, né? De chorar, de ficar triste, mas nunca me dei a oportunidade de dizer o termo desistir, né? Então, assim, meu objetivo é levar as meninas ao máximo o que elas puderem, né? Eu não falo que eu quero levar elas para a universidade, eu não falo que quero levar elas a um profissionalismo, eu falo que eu quero levar elas ao máximo que eu puder e que elas puderem, né? E esse máximo vai ser de acordo com o que a gente vai caminhando no dia a dia, né? Ser feliz é o nosso lema. E aí eu procuro, no dia a dia, fazer várias atividades com elas, né? E essas atividades, elas são focadas no quesito da comunicação, né? Porque quando a criança com TEA, ela consegue ter a linguagem, que é mamãe, papai, e depois a comunicação, é uma grande vitória, né? Porque a partir daí, a gente vai trabalhando também o social. A grande dificuldade das minhas meninas é o social, né? Elas se comunicam muito bem comigo, né?
mas com os outros há uma certa dificuldade. E para isso eu intermeio essa comunicação 24 horas, né? Por exemplo, hoje nós já estamos no nível, antigamente, hoje elas estão com 9 anos, mas quando elas estavam com 3, com 4 anos, eu falava e pedia para elas repetirem, né? Assim que veio as primeiras palavras, a gente passava na rua, encontrava uma amiga, ou os familiares, oi, tio. Então, eu pegava na mãozinha delas e falava, oi, tio. Então, eu dava um modelo, né? Elas ainda não tinham essa comunicação, eu dava um modelo, né? E aí, com o tempo, esse modelo se tornou repetitivo. E com o tempo, elas mesmas já estavam falando, oi, tio. Então, eu tirei o meu modelo, eu tirei a minha primeira ajuda e deixei somente elas falarem, né? E depois isso foi aumentando, né? De um oi, tio para bom dia, né? E depois foi se aumentando para vamos ver uma quitandinha. O que nós vamos comprar? Para isso, hoje eu dou um modelo para elas, né? Eu faço eu aprendi muito a desenhar por conta disso, né? Eu faço, por exemplo, vamos fazer a brincadeira da quitandinha. Tudo começa com uma brincadeira e depois vai para a vida real, né? Eu nomeio 2 crianças que não sejam elas, para elas terem esse modelo, dessas crianças se espelharem nesse modelo, né? Eu deixo elas escolherem nomes, Ana, Joana. Então, o que a minha Joana vão comprar? Uma vai comprar petisco, a outra vai comprar pirulito. Então, eu dou um modelo de como a gente chega, modelos bem simples. Bom dia, eu queria pirulito. Quanto é o pirulito? Então, a gente dá esse modelo de brincadeira. E aí, a menininha vai e compra o pirulito, né? Dá o dinheiro. E aí, eu digo, obrigada. E aí, a gente vai embora. Vamos brincar de quitandinha? Vamos, agora a gente vai brincar na vida real. Vamos lá, dou o dinheiro, a gente vai para a quitandinha. E todo aquele processo de brincadeira se torna real. Então, eu faço muito isso no dia a dia, né? São brincadeiras que se tornam vida real. Então, a gente brinca de médico antes de ir para o médico, a gente brinca de dentista antes de ir para o dentista. Então, a vida delas é uma brincadeira e depois dessa brincadeira a gente se torna uma vida real, né? Então, assim, prazeroso, é cansativo demais, né? Até porque eu sou mãe, sou esposa, e eu tenho que dividir meu tempo na casa, sou a dona da casa, e aí, por conta de que o tratamento era muito caro, a gente teve que tirar, auxiliar, né, a empregada doméstica para poder pagar mais terapias, terapia ocupacional, natação, desenho. A gente foi vendo aquilo que elas gostavam e fomos pagando, psicóloga, fonoaudióloga, que são as obrigações de uma terapia, e aqueles focos que elas gostavam, como era desenhar, nadar, música. E aí eu tive que assumir a casa, ser a dona da casa, ser a professora delas, a TO delas, ensinar a vestir a roupinha, ensinar toda a questão da coordenação motora. E à noite eu estava exausta, né? Mas quando eu via uma conquista, para mim era muito prazeroso. Então, a família terapêutica é isso, é observar o que a criança precisa, é agir, né? Antes que a criança atrofie naquela situação, né? Então, eu agia muito como mãe espelho, eu espelhava para que elas vissem o meu modelo de fala, modelo de comportamento, de regras sociais, né? Então, ainda hoje eu faço isso porque elas precisam disso, né? Regrinhas de comportamento. Então, muitas dificuldades foram aparecendo, né? E aí a gente vai resolvendo isso também de uma forma que a gente veja a criança não como uma coitadinha, né? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas falavam assim, nossa, minha Vânia, 2 crianças autistas, e as pessoas começavam a ter pena de mim e da criança, né? E aos poucos eu fui mostrando que pena não é um sentimento que cabe dentro dessa nossa sistemática, né?
e sim oportunidade, né? Às vezes, o que falta é as pessoas darem mais atenção, o que falta é as pessoas verem que se dá uma mão, aquela criança consegue. Então, às vezes, as pessoas não sabem como lidar com o autismo, então elas não ajudam, né? Elas não conseguem chegar para falar, elas têm medo, têm receio, né? Às vezes elas falam oi para a criança não responde, aí elas já desistem, né? Então, a gente tem que saber lidar, olha, ela é autista, mas se você falar com ela, ela fala também. Então, assim, eu dava o toque para as pessoas, para as pessoas poderem conversar com elas. Então, no dia a dia, eu trabalho muito essa questão social através de modelos, de cartinha social, de espelho social, né? Um exemplo de cartinha, por exemplo, que eu faço muito com elas é sobre preconceito social, né? Eu faço muitas historinhas, né? E bullying, né? Eu falo para elas sobre bullying, elas adoram. Fala sobre teatrinhos de crianças que têm dificuldades, como principalmente físicas, falta uma perninha, falta um braço, e de superação. Então, graças a Deus, elas conseguem respeitar o outro pela cor, por alguma deficiência, por alguma dificuldade, porque eu sempre passei a questão da superação para elas, né? Então, como elas tendem e lutam a superar, elas respeitam também as outras pessoas. Então, graças a Deus, a maturidade de respeitar o outro delas, às vezes, é muito maior que um próprio adulto, né? Às vezes, um adulto não consegue respeitar o outro como elas conseguem. Então, foi um grande aprendizado que eu consegui passar para elas. Foi que elas não eram nem mais e nem menos, elas eram iguais do jeito delas, né? Superaram desafios. E assim como elas tinham dificuldades, outros também tinham. Assim como elas iriam superar, os outros também iriam superar. Então, elas conseguem muito ver essa questão da ideia do outro, né? Nesse sentido, do outro ter uma dificuldade e elas conseguirem valorizar essa dificuldade. E isso perpassou para elas, né? A música na vida delas também foi um divisor de água. Elas começaram a falar cantando, né? Eu cantei muito, cantei muito para elas poderem falar as primeiras palavrinhas. E ainda hoje elas lembram dessas músicas, é muito prazeroso, porque ficou na cabecinha delas. E a música me ajudou também muito nas dificuldades pedagógicas, né? E a escola. Todo pai quer que seu filho aprenda, né? E as minhas meninas começaram a ler com 4 anos, né? Por quê? Porque eu me preocupei muito com o quesito pedagógico. Será que elas vão aprender? E como professora, né, que fui, eu tinha essa preocupação. Então, eu comecei a reciclar materiais pedagógicos, né, de várias formas. Eu comecei a trabalhar muito com papelão. Comprava materiais pedagógicos, mas também comecei a reciclar, porque às vezes eu não encontrava no mercado as necessidades delas, né? Eu comecei, por exemplo, a juntar todos os dias juntava o silábario, todo dia. E cantava, mostrava vídeos, e para minha perplexidade, com 4 anos, elas começaram a ler. Foi um divisor de água para a comunicação, para a linguagem, para trabalhar um pouquinho a questão social. Foi muito importante, né? E no quesito pedagógico, não tem como separar a criança autista do concreto, né? Por exemplo, Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I, para elas não vai ter nenhuma importância, nenhuma relevância, e não vai haver nenhum entendimento se você não pegar o mapa, se você não desenhar os índios, se você não fazer esse movimento das caravelas, elas desenharem, comprar os barquinhos, os índiozinhos. Se você não pegar esse concreto, a criança não vai entender.
pelo menos as minhas não conseguiam entender, né? Então, toda a parte da história, da geografia, que é muito subjetivo, que essa história muito subjetiva, eu trabalhei toda no concreto, ou desenhando, ou comprando materiais lúdicos, ou fazendo teatrinho, né? Que ainda hoje eu faço muito teatrinho, né? E, por exemplo, agora na ciência, estávamos estudando as doenças, né? E aí, o que eu fiz? Eu contei a história de cada criancinha com a sua doença. Ficou muito mais fácil para elas entenderem, né? A criança que pegou sarampo, como ela ficou, pedi para elas desenharem, para elas fazerem essas pintinhas no corpo da criança. Elas necessitam de fazer esse movimento, porque o cérebro vai entender mais elas fazendo, elas desenhando, elas fazendo o movimento, né? Brinquei muito com elas, por exemplo, na tabuada, 1 mais 1 é 2, pulando. Eu desenhava no chão e elas pulavam 1 mais 1, aí a gente pegava 2 dados e jogava 2, elas davam 2 pulinhos, né? E aí, para minha surpresa, as questões pedagógicas foram evoluindo, e hoje elas conseguem acompanhar. Elas vão para o 4º ano, né? Eu não deixo só com a professora faz toda a explicação, quando chega em casa, toda aquela explicação eu transformo em concreto, da minha forma, né? Uso muito a criatividade, muito mesmo, que às vezes eu até me surpreendo, né? Para trabalhar o ciclo da água, né? Eu trabalhei com um disco, aí conforme o disco foi se movimentando também. Então, isso para ela foi muito importante, o movimento, elas mesmas fazerem isso. Eu só vou dar uns exemplos, né, de materiais concretos que eu usei para que a aprendizagem desse certo, e deu, né? Do sólido para o gasoso, do gasoso para o líquido, tudo no concreto. Não tem como a criança, porque são muitas informações subjetivas, né? Mas quando a criança vê, quando a criança pega, quando a criança movimenta, esse cérebro guarda, porque elas são muito de uma mente concreta, né? Então, esse concreto fica guardado. Ele substitui esse subjetivo, as palavras, a fala, e os movimentos que foram feitos fica guardado, né? E isso ela consegue responder do jeitinho dela, ficam respondendo do jeitinho delas com que a aprendizagem concreta foi feita. Eu também, o que eu fiz com as meninas, que foi muito importante, foi trabalhar o corpo, o corpinho delas, trabalhar a questão sexual, Sempre procurei trabalhar quem deveria pegar, quem deveria não pegar, né? E hoje, com 9 anos, elas sabem, né, que só eu posso tocar, que não é o momento certo para isso, para aquilo, porque são meninas, são autistas, são ingênuas, né? Então, eu me preocupei desde cedo com a questão sexual, né? Porque a gente deixa na escola, a gente deixa na terapia, no curso de desenho, e aí a gente tem que prepará-las para a vida, né? Eu, por exemplo, coloquei um desenho de uma menina e fiz a sinalização das regras do trânsito, né? Por exemplo, eu fiz nas partes genitais sinal vermelho, parou, ali ninguém pode pegar. Então, eu pintei com as setinhas vermelhas, com base no conhecimento de trânsito que elas já estudaram na escola e que elas já têm, que ali no corpinho delas parou, ninguém podia tocar, sinal vermelho, né? Alerta amarelo, né? Barriguinha, se alguém tocasse na barriguinha, na cabecinha dela já era para ficar alerta, se alguém, algum aluno, alguma pessoa desconhecida, que não fosse a mamãe, pegasse na barriguinha, na coxa, aquela parte da perna dela era amarela. Ou seja, nós já tínhamos que lembrar que ali a pessoa já não podia subir, porque se subisse era sinal vermelho. Ali já tinha que gritar, chamar a professora, falar para a mamãe. Foi a forma como eu tive a capacidade de repassar para elas.
sinal verde, beijinho no rosto pode, né? Se a professora vir, dá um beijinho no rosto, na testa, na cabeça, um aperto de mão, um abraço, é sinal verde, ali pode, ali tá legal, né? Então, foi dessa forma que no dia a dia eu fui trabalhando com as meninas, né? Fui procurando, de forma concreta, trabalhar no entendimento para a vida, o entendimento para as questões pedagógicas, né? O entendimento para as questões sociais, né? E quando elas eram pequenininhas, elas não olhavam para o meu rosto, por mais que eu falava, Clara, Duda, e nem para o rosto de ninguém. Então, a forma como eu fiz, com a orientação das psicólogas, né, das terapeutas, foi passar o dia todo com o rosto pintado, né? Eu mudava a pintura de manhã, eu comprava aquela pintura de palhaço, pintava, assim elas começaram a olhar para o meu rosto, né? Foi onde veio as primeiras reconhecimentos como mãe, né? De 3, 4 anos em diante, né? Eu botava um batom bem forte, e foi dessa forma que eu tive o olhar da minha filha. Não foi um olhar natural, foi um olhar aprendido. As minhas filhas começaram a olhar para mim de forma aprendida, concreta. Elas não olhavam para mim, elas não olhavam para o pai, elas não olhavam para ninguém, né? Foi, inclusive, o olhar fugaz que me levou à neuropediatra. Eu não entendia por que minhas filhas não olhavam para mim. Porque que aos 3 anos, aos 2 aninhos, desculpa, elas não falavam mamãe, não falavam nada, não verbalizavam nada, só balbuciavam, né? Então, foram esses dois baluartes, essas duas distâncias sociais que me levaram a uma neuropediatra, né? E foi assim que eu fui tendo a atenção das minhas filhas, foi pintando meu rosto, né? Foi chamando a atenção delas. E aí, com o tempo, eu fui tirando isso foi se tornando natural. Mas levou tempo, foi muito, muito difícil. À noite, quando eu tirava aquela tinta, vinha as lágrimas. Meu Deus, por que eu faço isso? Será que vai dar certo, né? Vinha as incertezas. E hoje elas olham para mim, elas olham para mim e falam, mamãe, vamos passear lá fora? Então, assim, são conquistas, né? Que uma mãe típica, neurotípica, não vibra tanto quando o seu filho, aos 9 anos, diz, mãe, vamos lá fora passear. Isso é natural, é um processo natural e social. Mas para nós, isso aí é uma conquista muito grande. E quando a gente olha para trás, a gente nem acredita que a gente conseguiu, né? Então, assim, eu acredito muito que elas vão vencer. Eu acredito muito mesmo, porque há crianças que se autolesionavam muito, principalmente Eduarda. Elas não conseguiam falar uma palavra, elas não tinham nenhuma coordenação motora para pegar um lápis, elas tinham muita dificuldade de coordenação motora, muito, muito mesmo, né? E aí foi trabalhado pelas terapeutas e por mim em casa, né? E aí a gente vai pesquisando na internet, a internet é uma grande aliada. Hoje, só não ajuda seu filho que não quer, né? Por mais que você não tenha condição de pagar uma terapia, a gente consegue chegar lá assim, né? O pai e a mãe que diz, meu filho não está conseguindo, tem que rever os seus valores, tem que rever o que o seu filho, o que você está fazendo pelo seu filho, né? Não se culpando, mas revisando o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer, né? O que você está se esforçando para fazer, o que você está pesquisando. Temos que ser constantes estudiosos do caso, não tem como. Tá vendo palestras, novidades, o que está saindo de mais novo para a gente poder estar ajudando essas crianças, né? Então, assim, como eu falei para vocês, né? No quesito da comunicação, eu trabalhei muitas questões de representação social, com cartinhas, e ainda hoje eu faço essas cartinhas, né? Por exemplo, as minhas meninas têm muita dificuldade de frustração. E aí, essas frustrações, elas
atrapalham muito na escola. Já tive situações que a professora estava ensinando um conteúdo e ela não queria ouvir aquilo, simplesmente não queria, né? Ela queria ouvir uma outra história. A professora começou a contar uma história e elas começavam a gritar na sala de aula, a ter comportamentos autolesivos, né? E aí eu tinha também que redirecionar a professora, né? Falar para a professora que naquele momento era interessante tirar a criança da sala, de explicar para a criança de forma concreta que aquele conteúdo era um conteúdo necessário. E aí, com o tempo, eu fui mostrando para as professoras que trabalhar o concreto seria muito mais interessante para toda a turma, não só para as minhas filhas. Graças a Deus, as professoras me entendem, né? E em vez de somente estar trabalhando um conteúdo falado, as professoras sempre trazem um concreto, né? E esse concreto ajuda muito, 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 muito na vida das crianças, né? Então, as professoras apresentam músicas, daquele conteúdo, apresentam teatro, trazem encenações através de vídeos, e aí, com o tempo, todo aquele meu trabalho de ordem concreta também vai sendo trabalhado em salas de aula, né? Antes de iniciarem as aulas, eu trabalho com as professoras, eu me reúno com as professoras, explico para elas o que vai ser mais fácil para as meninas entenderem, né? Alguém falou sobre mal educado, né? Que eu estou vendo aqui. É uma expressão que as pessoas que não conhecem os TEAs usam muito. Criança mal educada, principalmente crianças com autismo leve, né? Porque elas são muito ansiosas, imediatistas, né? E aí, às vezes, a criança, ela não tem essa paciência de esperar na fila, ela não tem essa paciência, ela não tem esse discernimento, ela começa a gritar, começa a dizer que ela quer ser a primeira, e aí as pessoas às vezes não entendem, né? E aí as crianças autistas são tidas muito como mal educadas, e as mães como mães que não sabem criar seus filhos, né? E aí eu sempre explico para as pessoas, né? Olha, elas são autistas, e por isso esse comportamento, mas se você me der a vaga, eu vou aceitar. Porque, assim, com as meninas, quando a fila está muito grande, eu não peço prioridade, né? Uma meta na minha vida é trazer a vida o mais normal possível para elas, né? Então, se a fila está pequena, eu explico, filha, a gente vai ser a última da fila, vamos esperar, conforme a mamãe desenhou para vocês. Lembra daquele teatrinho que a mamãe desenhou? Que a Ana Lúcia queria comprar um sorvete, tinha 5 pessoas na frente dela, e ela estava ali esperando, né? E ela ficou em último, e aí, conforme as meninas foram comprando o seu sorvete, ela também conseguiu comprar o seu. Então, assim, não tem muito segredo, né? Trabalhar com criança autista não tem segredo, né? É realmente se esforçar, é realmente ver as dificuldades que aquela criança está tendo, procurar os seus maiores aliados, né? Que é a internet, que é a informação, é aceitar a criança em seu seio familiar, é adaptar a casa. Eu acredito muito na adaptação da casa. O que seria essa adaptação? Seria facilitar a vida da criança para que ela entendesse, até ela ter uma maturidade, né? Ainda hoje, minhas meninas têm muitas dificuldades de ordem comportamental, né? São muito imediatistas, só querem o momento delas, tem muitas dificuldades de frustração, principalmente a moderada, em aceitar um não, mas eu tenho que dizer um não para ela, né? Para ela, até ela entender que o não faz parte da vida, né? Eu coloco de castigo, porque faz parte colocar de castigo. E faz parte entender o que é o castigo e por que está sendo castigada, né? E eu tiro o doce, eu tiro a brincadeira, né? Eu dou o lazer como premiação, quando elas se comportam bem, quando elas são merecedoras, né? Então, assim, eu tento trazer uma vida normal para as minhas meninas, mas de forma que eu entendo que o normal para ela
é o normal com ajuda, né? E aí, então, no dia a dia, eu sempre procuro estar ajudando de forma concreta, de forma espelhada, né? E alguém falou sobre o ABA, e um dos princípios do ABA é esse, é dar esse suporte para a criança, né? Algo que ela não tem, e a gente vai dar esse suporte para que ela possa amadurecer dentro desse quadro, que é social, né, que é uma grande dificuldade para elas, né, que é de ordem de comunicação, né, que é de ordem sensorial. As crianças autistas têm muitas dificuldades sensoriais. E para se autorregular, as crianças autistas, a pessoa com TEA, ela faz movimentos repetitivos, né? Balançam as mãos, giram muito, andam na ponta dos pés. E isso é permitido. E é isso que, às vezes, a sociedade não entende, acha estranho, acha feio, né? As estereotipias, elas são necessárias, né? É claro que quando elas se repetem demais e fazem um esforço físico, a mãe, a terapeuta tem que entrar neutralizando e desviando isso. As minhas meninas tinham muito flip, que é isso. E hoje tem, né? Mas elas tinham tanto, que isso aqui já estava sendo comprometido, né? E aí, quando elas avançavam demais no flip, o que é necessário, porque é o que mais acalma elas, né? Eu pegava na mãozinha delas e começava a bater a mão. Pronto, agora a gente vai bater a mão e vai cantar uma música. E ainda hoje elas têm isso. Eu ensinei para elas que elas podem fazer, porque a estereotipia é como uma coceira. Você tá com vontade de coçar as suas costas e você não alcança. Você faz o máximo de esforço possível para alcançar e você saciar aquela coceira. Assim, a estereotipia de uma criança autista, de uma pessoa autista, ela necessita da estereotipia para se autorregular, para se acalmar, né? Então, eu nunca sufoquei a estereotipia das minhas meninas. Eu controlei, né? Por exemplo, quando estava flip, estava demais, e bater as mãozinhas, e fazer alguma massagem, não dava jeito, eu pegava o esmalte. Agora, eu vou pintar as unhas, ali acalmava elas e fazia com que o flip fosse esquecido, né? Porque a estereotipia, ela é necessária, mas quando ela se estende demais, ela já atrapalha, né? Então, a estereotipia é algo que chama atenção da sociedade. As pessoas não entendem, acreditam que a criança está fazendo esquisitices, que é uma criança doida, com dificuldades mentais. A menina, ela está se autorregulando com os pulinhos, girando o corpo, né? É óbvio que quando a criança está em processo de crescimento, indo para a adolescência, para a fase adulta, essa estereotipia, ela tem que ser trabalhada como entendimento. Eu necessito disso, eu vou ao banheiro fazer, eu faço um pouquinho, coloco a mão no bolso, ali eu vou controlando a minha estereotipia. É necessário, mas ela é controlada. Isso é um desafio, né? O terapeuta, o pai que consegue trabalhar a estereotipia com a criança autista e consegue amadurecer a estereotipia tão necessária, mas também que atrapalha muito o quesito de bullying, de esquisitice, porque as pessoas não entendem, é um vitorioso, porque é muito difícil. A Maria Eduarda, a minha menina moderada, ela costuma modificar a sua estereotipia, né? Ela começa em estereotipia, eu consigo controlar, amadurecer essa estereotipia, às vezes ela esquece e já inicia outra, né? Então, assim, é um desafio muito grande. Trabalhar com a criança autista é um desafio. E pequenas conquistas são grandes vitórias, né? Então, assim, a mensagem que eu trago para vocês é uma mensagem de uma mãe, né? Eu não me organizei muito bem, não tive tempo de trabalhar com os slides, né? Eu acredito que vocês iriam gostar, iriam ficar mais encantados com as imagens, com vídeos, né? Que foram muito trabalhados com as crianças, né? E eu posto muito isso na minha rede social, porque isso também ajuda outras mães. Assim como eu fui ajudada, eu gosto de ajudar outras mães.
Porque, assim, é desesperador, você não sabe o que fazer, você não sabe como começar. Então, quando você tem uma mão amiga que lhe mostra como iniciar, você segue seu rumo, né? Então, assim, eu tive mãos amigas que falaram, Giovânia, vai por esse caminho vai dando certo. Então, eu segui esse caminho, abandonei meus sonhos pessoais para jogar tudo nelas. E hoje, meus sonhos pessoais são elas, né? Se elas evoluírem, se elas vencerem, eu venço junto com elas, porque eu sei que por trás daquela vitória, eu estive lá, né? Eu estou lá. Eu sirvo como espelho, eu e o pai, nós servimos como sombra, mas um dia esse espelho vai se quebrar, um dia essa sombra vai apagar, né? E quando isso acabar, o nosso trabalho tem que ser completo, porque nós vamos deixá-la nesse mundo, né? E o mundo é incompreensível. Então, na verdade, o mundo teria que se adequar a elas, mas não é a realidade. Nós trabalhamos para que elas se adequem da melhor forma ao mundo, né? E assim, eu vou trabalhando no dia a dia com elas, né? Com os meus medos, ainda tenho medo de não conseguir, mas não desisto. Vou trabalhando com aquilo que eu tenho, com a minha criatividade, que eu nem sabia que eu tinha tanta criatividade, com as minhas reinvenções, né? Com um pedaço de papel, eu faço grandes coisas e grandes conquistas, né? Aprendi a desenhar, né? A minha menina estava com fobia de piscina. A gente ia para o clube e ela não conseguia. Eu matriculei na natação, né? E fiquei, ainda hoje eu fico no pé da piscina, conversei com o professor de natação, que eu pegando na mãozinha dela, ali ela vai se acalmar, dando as regrinhas, dando os merecimentos, né? Eu trabalho muito com merecimentos, né? Assim como tem os castigos, também tem os merecimentos, né? Na positividade, você consegue, Maria Clara, você consegue, né? Então, assim, eu aprendi a não me importar com os olhares dos outros, né? Porque é muito fácil olhar do outro. Nossa, que mãe besta, fica no pé da piscina, que mãe bestada, né? A criança não quer, ela fica forçando a criança, né? A criança quer, apenas não está conseguindo, ela não está com coragem, né? E eu estou justamente ali para dar essa coragem para ela, para mostrar que ela consegue, né? Então, assim, hoje elas ainda não conseguem caminhar sem mim. Eu sou uma grande sombra para elas, né? Mas eu sei que um dia elas vão caminhar sem mim. E o que eu preparo elas é para a vida, né? Eu preparo para que elas possam aprender a fazer uma comidinha, para que elas possam entender todo o processo de uma casa, que dentro de uma casa é um mundo onde se paga contas, onde para se conquistar as coisas tem que conversar com as pessoas, né? Tem que entender o outro, tem que entender os medos do mundo, enfrentar os medos do mundo. Hoje se a pessoa bater no portão, eu treinei elas perguntam quem é, elas só abrem se elas conhecerem a pessoa. Se elas não conhecerem, elas dizem, não, obrigada, eu não quero, eu não conheço, eu estou ocupada. Então, são palavrinhas que a gente foi colocando no dia a dia e se adequaram às situações, né? Por exemplo, uma palavra que é uma palavra mágica para elas é o tá bom, né? Tem um por favor, que é bem trabalhado, obrigada, ou com licença, que são regras sociais. Mas para elas, o que deu certo, para mim, foi o tá bom. Por exemplo, mamãe, eu quero chocolate agora. Não, Maria Clara, agora não. Aí começava o choro. Não, eu quero agora, eu quero agora. Então, eu falei que a palavra mágica seria tá bom, mamãe. Entendeu? Então, essa é a palavra que eu sempre estou lembrando para elas. Cadê o tá bom? E esse tá bom tranquiliza elas. Tá bom, mamãe. Por isso, o tá bom é uma palavra que fica escrita na porta da minha cozinha. Tá bom, é a palavrinha mágica, né? E por trás desse tá bom, hoje eu também estou trabalhando nas argumentações, né?
Maria Clara, Maria Eduarda, vocês podem falar, tá bom, mas também podem argumentar, né? O que é argumentar? Mãe, depois que eu almoçar, eu posso comer o sorvete, comer o chocolate, né? Então, são pequenos detalhes que fazem a criança crescer, o ser humano crescer. E isso só a mãe sabe, né? E só a mãe pode passar para o terapeuta. Então, isso é família terapeuta, né? Primeiro momento é aceitar, e chegou. É um serzinho que veio com defeito. Você tem que aceitar. É uma bonequinha com defeito, né? Mas é uma bonequinha que você pode consertar esse defeito, né? No dia a dia. É fácil? Não. Só quem vive sabe, né? É amor, é dedicação, é paciência, é não se importar com o que os outros falam, é lutar pelos direitos deles, né? É pegar na mão, tá? E seguir em frente, e acreditar que tudo vai dar certo. E que existem dias de trevas, e que existem dias de céus, né? E os dias de céus são os dias de uma pequena conquista, que são muito vibradas, né, que são repassadas para eles como grandes vitórias. Você conseguiu, meu filho. Então, isso foi muito bom, né? Então, assim, quando vocês virem uma família que tem uma criança autista, saiba que ali teve muitas lágrimas, né? Teve muito sofrimento, mas que também tem pessoas que se dedicam muito, né? E que se você tentar compreender um pouquinho essa família, essa mãe, você já vai estar ajudando muito, né? Entendendo o jeito dessa criança, entendendo a fala dessa criança, entendendo que apenas uma palavra vai ajudar muito essa criança, entendeu? E a gente convive muito com preconceito, mas se a gente fosse importar com isso, a gente entra em depressão, entra em tristeza profunda, né? Então, assim, eu venci e continuo vencendo a cada dia com as minhas filhas, né? E, assim, o dia todo me dedicando, 24 horas estímulo, né? 24 horas estímulo. Vamos assistir um filme. Esse filme já é um filme pensado. Eu já sei que filme é esse, que aprendizagem vai ter, né? E aí vem os relatos que você viu com esse filme, né? E também, às vezes, entendeu a criança. Às vezes, a criança não está naquele dia, ela não quer aquilo. Às vezes, a gente quer impor uma coisa e a criança não quer. Então, é também aceitar a criança como ser humano, como gênio, né? Às vezes, o gênio da criança não está naquele dia. Então, às vezes, o dia é jogar tudo para cima e se deitar com a criança, rolar, deixar a criança se estereotipar um pouquinho, caminhar, porque aquele não é o dia de exigir, é o dia de viver, né? De olhar a natureza, de caminhar, né? Então, tem dias que as meninas não estão bem. Quando eu percebo isso, vamos caminhar, né? Eu vou caminhar com elas, né? Vou tirar plantinhas, tirar flor. Aí elas inventam, mãe, vamos brincar com essas flores? Vamos, a gente coloca o nome das flores, vamos brincando. Então, assim, é muito inocente, mas naquela inocência tem muita aprendizagem, né? Então, assim, eu como mãe autista, acho que não existe, como mãe de criança autista, mãe de criança especial, não existe na face da Terra pessoas tão guerreiras como nós, né? Porque eu vejo isso nas minhas amigas, né? Sinto isso desde 2013 que minha vida mudou. Eu nasci de novo, né? Sou outra Neovânia, amadureci muito, mudei meu caráter, me tornei uma pessoa melhor, né? E assim, se você vê uma mãe autista chorando, fale para ela que ela vai conseguir. Chore hoje, que é seu direito. Amanhã é só vitória. Tá bom? Então é isso que eu queria relatar para vocês. Muito obrigada, professora. O seu relato, para mim, foi, assim, tocante, porque é algo que eu passo também sendo professora da educação especial. E os pais dos meus alunos, eu sou muito próxima a eles. E, assim, a gente sente quando eles não estão bem, a gente sente quando eles estão bem.
Então, cada dia é realmente um dia novo, um dia para eles se reconectarem. E, assim, como a Célia disse, a gente não conhece o autismo, a gente conhece a criança com autismo, porque cada criança é única, cada criança aprende de uma forma diferente, cada criança tem o seu jeito de brincar, tem as suas necessidades, as suas limitações, então é isso que a gente tem que respeitar. Evitar alguns pensamentos capacitistas também, porque a gente tem uma lei que protege, a gente tem a Lei 3.146, de 2015, que a gente protege as crianças, as pessoas, na verdade, com necessidades especiais. E, enfim, eu me senti muito tocada, foi realmente muito emocionante tudo que a senhora repassou para a gente hoje. E temos duas perguntas. A primeira pergunta foi do Marcos Gomes. Ele perguntou como a família encara julgamentos e preconceitos. Sim, no começo, eu não contei para minha família. Quando eu recebi o diagnóstico, eu não tive coragem de contar, né? Então, eu passei, acho que em torno de um mês, sem falar para ninguém. Foi um mês de muito choro, muito luto, e eu não conseguia falar porque eu não aceitava. Mas era necessário, porque eles também percebiam que algo estava diferente, né? Então, a família também aceitou não aceitando, né? Eles não conseguiram lidar inicialmente com isso. Por exemplo, nós temos sobrinhos que são um pouco mais velhos que as minhas meninas. Então, quando o avô chamava, Ingrid, vem aqui, vamos ali, a menina prontamente aceitava e vinha. Já as minhas não. Duda, é claro, elas nem olhavam. Então, para eles, foi muito difícil, né? Para mim, foi difícil contar para eles. Quando contei, vi a reação, vi que eles não sabiam, estavam mais cegos, que ladrão em tiroteio, né? Vi que eles não conseguiam digerir, né? Tem o preconceito dentro da família, tem. Às vezes, né, reúne toda a criançada para ir para o shopping e deixavam as minhas de fora. Por quê? Porque eles não iam saber lidar com o choro, com uma birra, né? Eles não iam acompanhar o tempo delas. Às vezes elas param para olhar uma vitrine e o que está chamando a atenção? É o boné de uma criança ali do esboço, é uma roupa, elas param para olhar. Né? Se está ali a Mini, elas param para olhar. Então, eu tenho a paciência de perceber que elas estão vendo a Mini, e aí eu digo, nossa, é a Mini, Clara, que legal, você gosta da Mini? Aí ela já vai se comunicando, mas já a família não consegue perceber isso, né? E ainda hoje eu tenho muitas dificuldades, né? Elas nunca dormiram sozinhas na casa de nenhum familiar, elas nunca saíram sozinhas com nenhum familiar, porque a família terapêutica, no meu caso, a família terapêutica, ela deve envolver tios, avós, isso é perfeito, mas é muito difícil, porque cada um com a sua labuta, com a sua realidade, com a sua correria, não tem aquele discernimento para parar, para estudar um pouquinho, para perceber, para parar, para ver o outro. Então, se dentro da família tem o preconceito, tem a distância, tem o não saber lidar, imagine com o mundo, né? Com pessoas distantes. Então, às vezes, a professora e os próprios alunos sabem lidar muito mais com as nossas filhas do que a própria família, né? Porque às vezes a família ou não aceita, ou tem vergonha, ou não sabe lidar por não buscar informação. Então, eu nunca tive ninguém que me acompanhou em terapia. Eu sempre fui sozinha, quando o pai podia, o pai ia. Então, assim, eu sei tudo sobre elas, né? Eu sei até quando elas estão pensando, que elas praticamente estão pensando. Mas seria interessante que o avô, a avó, o tio, a tia também soubesse, né? Então, assim, essa é uma regra para mim, mas não é para outras famílias. Já outras famílias se envolvem mais.
a minha não se envolveu tanto, né? Então, esse envolvimento está sendo aos poucos. Então, o que eu percebi? Eu percebi que a família não conseguia, elas não reconheciam tios, avós, não sabiam nem quem eram, né? Com 3, 4 anos. Então, eu peguei a foto, comecei a tirar foto de todos os familiares mais próximos e comecei a fazer teatrinho. Olha a tia Marcela, olha a tia Patrícia, olha o vovô Carlos. Quando a gente vê o vovô Carlos, o vovô Domingas, a vovó Francisca, o que a gente faz? É uma regra, uma regrinha, para estar na cabeça do pensa, vovó, era o mínimo, para já consolá-los, porque eles eram inconsoláveis por elas não darem a benção, coisas normais que as outras crianças faziam. Então, assim, dentro da minha família, eu ainda encontro muita dificuldade. Hoje eles aceitam, eles tentam ajudar da melhor forma, mas ainda falta muita informação. E eu sempre estou intercedendo. Olha o vovô, fala com o vovô. Então, elas falam, né? E o vovô responde. E aí eu falo, vovô, pergunta como foi o dia da Maria Clara, como foi a praia, entendeu? Porque muitas vezes eles perguntavam e elas ficavam caladas. Então, isso criou neles uma certa tristeza e medo. Aí eu não vou perguntar mais, porque elas não respondem. Conforme elas estão crescendo, estão evoluindo, eu estou sempre intermediando essa fala, essa comunicação entre a família. Né? Hoje está melhor, hoje tem mais reconhecimento, né? Mas foi muito difícil. Né? Mas eu precisaria de mais para que elas evoluíssem mais. Né? Então, eu faço tudo. É muito cansativo, é muito prazeroso, mas é muito cansativo. Então, assim, no meu caso, a família não ajuda muito, não ajuda, entendeu? Eles se esforçam um pouco, mas falta um pouquinho mais, né? Então, conscientização, busca da informação, aceitação, é tudo. Ajuda a mãe e principalmente a criança, né? Então, aos poucos, eles estão aceitando mais. Com 9 anos, estão entendendo mais, né? O jeitinho delas. Mas eu vejo que foi um pouco tarde, deveria ser um pouco mais cedo. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Professora, o Caio Cardoso perguntou. Professora, como nós alunos podemos nos comportar diante de um colega autista? Sim. No primeiro momento, está observando o que aquela pessoa com autismo gosta, né? Observando. Às vezes, essa criança, esse aluno, esse adolescente, ele gosta muito de uma música, né? Então, se você quer chegar até ele, você tem que praticamente gostar das mesmas coisas que ele gosta, porque isso vai se tornar interessante para ele. Por exemplo, as minhas meninas, quando uma criança gosta de LOL, elas se interessam por essa criança, porque se elas verem a criança com a roupa da LOL, com a boneca da LOL, elas chegam e se comunicam. Você tem LOL? Nossa, eu também tenho. Você gosta de LOL? Qual é o seu LOL preferido? A comunicação por interesse de informação. Então, se eu quero conquistar uma pessoa autista, em primeiro momento eu tenho que observar o que ela gosta, o que chama atenção. Aí eu vou conquistar ela, porque são os interesses. E uma outra coisa, respeitar o momento dela. Tem momento que ela não quer falar, tem momento que ela quer falar, e tem momento que ela está em estereotipia, né? Um movimento de mão, uma rodadinha, sacudindo a cabeça, um flip, um pulinho. O respeito é essencial, entendeu? E quando você chega e vê que aquela pessoa está fazendo muito aquilo, você quer ajudar, você pode estar desviando. Ei, é um bombom? Uma criança, um adolescente. Ei, e aquela música eu vi hoje? Vamos marcar para o shopping, vai passar filme tal, né? Então, ali você já quebra aquela estereotipia ajudando a pessoa. Não no início, mas quando você percebe que aquela estereotipia, aquele movimento, aquele isolamento está demais, né? Isso seria perfeito, mas muitas pessoas têm medo da reação, acham que a pessoa com autismo é violenta. A pessoa com autismo não é violenta. Se ela for violenta, é contra ela mesma, né? E é isso que a gente vai ter que ter muito cuidado, quando criança, para que isso não se estenda. Porque se você não conseguir isolar, abominar os autos lesivos, ela leva para a vida adulta. Isso assusta, afasta, né? Então, se você, um aluno, quer se aproximar de uma outro aluno, né? Conforme a idade que seja,
ele tem que, em primeiro momento, observar, respeitar, tentar se aproximar conforme o gosto daquela pessoa. E, às vezes, até trazer para o seu gosto, apresentar o seu gosto, apresentar uma novidade. E, às vezes, quando a pessoa não entende a conversa, se ela trazer alguma ideia concreta, já ajuda muito, sabe? Ajuda muito, a ideia concreta. Né? Você assistiu o filme do Star Wars, aí a criança fica meio que, o adolescente fica meio que, aí mostra, sei lá, Star Wars, olha aqui, ó, tá, aí já surge uma conversa, um diálogo, porque ela conseguiu ver, ela conseguiu lembrar, então as lembranças concretas são muito importantes, entendeu? Tá ótimo, professora. A próxima pergunta é da Elizabeth. Ela perguntou: como vocês estão lidando com a situação da pandemia, tendo que permanecer em casa a maior parte do tempo? Afetou de alguma forma o comportamento das meninas? Sim, afetou. Porque a maior dificuldade, como você falou, toda criança autista tem o seu grau, tem o seu jeito, tem sua forma de evolução, sua forma de brincar, né? Sua forma de agir. Cada ser humano é particular e o autista não é diferente. Não existe autismo, existe autismos, cada um ao seu modo, né? Precisando ser suporte, ter suas ajudas imediatas e necessárias, né? As minhas meninas, a maior dificuldade é social, né? Elas já têm a linguagem, já têm uma certa comunicação, mas chegar no outro é muito difícil para elas. Eu sempre tenho que estar intermediando. Então, isolar foi trazer um retrocesso, né? Então, a minha menina que é moderada, ela, inclusive, voltou a ter movimentos lesivos, se bater, ela já estava superando essa fase, voltou a ter, né? Ela teve algumas dificuldades de contação, coisas que ela já tinha superado, como a gente usa muitos métodos para que a criança chegue a uma comunicação, e um deles é a sequência de imagens, né? O menino estava com o cachorro, é outra sequência. O cachorro saiu correndo e depois o cachorro voltou para o seu canil, né? Cada imagenzinha ali, você vai dando suporte para que a criança, conforme a imagem, invente uma história. A minha menina moderada, a Maria Eduarda, ela sabia fazer isso muito bem. Com a pandemia, ela perdeu de novo. Porque faltou muito a questão do social. Então, afetou o concreto, tudo que eu tinha ensinado. Existe muito no autismo a questão do retrocesso. Às vezes, todo aquele trabalhão que a mãe teve, ele se desfaz. E a pandemia desfez algumas coisas nas minhas meninas, né? Comportamentos de falta de educação, digamos assim. Aqueles comportamentozinhos do não, de entendimento, ansiedade, vieram à tona, muito, entendeu? Muito à tona. Então, nós tivemos, sim, comportamentos retrocessivos, principalmente no quesito social. Então, o que eu fiz? Percebendo isso, eu tive que encarar um pouco o Covid, que nós não pegamos, aparentemente não, e comecei a sair mais com elas, né? Já fui ao shopping, fui à praia pela primeira vez, sempre moramos perto de um campo de futebol, sempre dou uma voltinha com elas, mas não é o suficiente, porque a escola ajuda muito. E essa perca da ligação todo dia com muito menino na sala de aula, o que é muito bom para eles, se perdeu e de forma rápida, abrupta, uma quebra de rotina muito rápida para todos os seres humanos, inclusive, imagine para eles, que são crianças, que são pessoas que têm um quadro de rotina muito fixo, né? E quando se quebra, vem toda a desregulação. E o quesito social e automaticamente comunicativo foi afetado aqui, né? Eu estou tentando correr atrás do prejuízo com tudo isso, né? Foi afetado, sim. Eu imagino. Imagino mesmo. Uhum. O Denilson, o professor Denilson, ele perguntou: professora Niovana, como você e o professor Ayrton têm feito para acalmar as suas filhas com medo do barulho de fogos e de artifícios, como foguete, da chuva, trovão, relâmpago? Aí ele afirmou que a filha deles chora muito com medo da chuva e que durante a campanha política foi muito complicado com os fogos de artifício. Uhum. Então, assim, cada criança tem
o seu grau de dificuldade. Por exemplo, tem criança autista que não tem dificuldade sensorial tátil, ela pega em tudo. Tem criança autista que não tem dificuldade sensorial auditiva, ela pode ouvir horrores, né? Zoada, ela não tem criança autista. Mas tem criança autista que, em sua maioria, tem sim muitas dificuldades sensoriais auditivas. As minhas não têm muita dificuldade sensorial auditiva. Eu disse não tem muita, porque tem algumas zoadinhas que elas têm dificuldade, como moto, que eles, nos cadrões de moto, elas botam sim, né, a mãozinha no ouvido, mas de foguete elas não têm muito. Mas uma dica que eu dou, e que eu sempre dei para as meninas, por exemplo, as motos, quando elas viam as motos, elas tinham medo das motos, os sons das motos. Então, eu tentei suavizar isso da melhor forma possível, né? Colocando esse som como um som mais baixo, buscando esse som na internet, né? Com um som mais baixo. É bem interessante colocar no fone de ouvido bem baixinho. E com o tempo, o som do trovão, o som do raio, e amaciando a audição dessa criança, entendeu? Então, com o som da natureza, o som do trovão, o som da chuva, você vai contando uma história, e ao mesmo tempo a criança vai se adaptando àquele som, o som do trovão, que você consegue na internet, esses sons, né? Trabalhando esses sons. Então, assim, o que eu aconselho o professor, amigo, é estar trabalhando esses sons gradativamente, né? Até chegar no seu real, no ápice. Com os foguetes, você pode estar trabalhando esses sons, né? Onde é que é usado o foguete? Na festa junina, olha o som do foguete, mostrando que perto da mamãe o foguete não vai cair, que num lugar seguro. Então, há todo um contexto, porque às vezes a criança não tem medo só do som, a criança tem medo, ela imagina que aquele foguete vai cair na cabeça dela, entendeu? Ela, por exemplo, a minha menina não banhava de chuveiro. Eu perguntei, por que você não banha de chuveiro? Porque ela olhava para cima e ela disse que via uma cachoeira. Então, não era só o medo da água, era a visão que ela tinha daquilo. Então, às vezes, é a visão que a criança tem associada ao som. Então, primeiro temos que trabalhar a visão, né? Que aquilo não vai bater, que não vai doer. Então, há todo um contexto onde é usado o foguete, né? A segurança que você vai ter se você se distanciar, né? Você pode estar, sim, usando um fone de ouvido, né? Você pode estar, às vezes, tirando o ouvido um pouquinho e amaciando o ouvido dessa criança, né? Então, como as meninas sempre gostaram de música, com o tempo, eu fui aumentando o som das músicas. Fui botando de um celular para um radinho, que o som é menor. De um radinho para uma caixa de som. De uma caixa de som, levei para as praças, e aí elas ouviam e já não tinham mais problema com som. Em relação à moto, eu percebi que não era só o som da moto, era a moto em si. Né? Elas viam a moto como algo que ia pegá-las como um monstro. Né? A gente acha isso, meu Deus, que loucura, como é que a criança vai imaginar que a moto vai se transformar? Elas imaginam. Elas criam medos, e aqueles medos são levados para a vida toda como frustrações, como se elas nascessem com isso. E que, se não for trabalhado, prejudica muito. Aí, o que eu fiz? Quando elas viam uma moto amarela, eu dizia, olha a moto dos Minions. Aí elas já se acalmavam. Quando eu via uma moto que tinha uma cor rosa, ou a moto da Barbie, da Pepe, é da Pepe essa moto, a Barbie, aí eu já associava a Barbie, a Pepe, uma moto azul, a do Batman, uma moto vermelha do Homem-Aranha. Hoje, quando nós vemos uma moto, nós dizemos uma moto do Homem-Aranha, uma moto do Batman, uma moto do Super-Homem. Então, eu fiz um contexto associando a moto àquilo que elas pudessem não ter medo, né? E amaciando esse som, calma, filha, é o som da moto, não vai te pegar, entendeu? Sempre acalmando, mostrando que existe o som, mas acalmando a criança, né? Então, ele pode, sim, usar o fone de ouvido. Ó, filha, você pode usar o fonezinho, que é aquele tampão, aquele protetor, mas você pode tirar um pouquinho, ouve só, ó, não te machucou. É uma comemoração, mostra por que está soltando esse foguete, entendeu? Então, Giovana, é fácil, não é fácil, leva tempo, leva muita repetição, contexto,
prática, invenção teatral em cima de todo esse contexto. Então, é só um pequeno detalhe para vocês verem que a nossa vida é um desafio e que a gente tem que tirar leite de pedra mesmo. Aquilo que é impossível, a gente tem que tornar possível, né? E fazendo isso aos poucos, respeitando o limite da criança, né? Se a criança não consegue ouvir, se ela não suporta isso, compra o protetor. Mas conforme o tempo vai passando, foca nisso. Esse é o grande problema do seu filho hoje, é o que está trazendo desconforto para ele, para a família. Vamos focar nisso. Então, reúne uma série de informações, uma série de brincadeiras, uma série de criação em torno daquele problema e trabalha esse problema. Gradativo, que não machuque a criança, que não traumatize, até ela conseguir vencer esse problema. Mas tem que ser trabalhado, né? Não existe uma receita de bolo, são tentativas, né? São criações que, às vezes, o pai e a mãe faz e nenhum terapeuta consegue, entendeu? Tá ótimo, professora. As perguntas, acredito que encerraram, foram essas. E eu acredito que a professora Bartira e a professora André vão falar alguma coisa, viu? Mas obrigada. Foi ótimo, muito bom. Gratidão pelo seu relato. E é isso, cada dia é um novo dia. E boa sorte na sua caminhada, que é uma caminhada linda, belíssima, que você já teve muitas conquistas. Sim. E que cada um A, um B, um C, uma letrinha dita já é momento de alegria e de comemoração mesmo. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Giovânia, muita gratidão pelo teu relato. Esse curso que a gente abriu, na realidade, ele faz parte de uma disciplina da universidade e a gente tomou como meta, desde o ano passado, discutir a educação inclusiva, né? E a educação inclusiva dentro dessa situação abrangente mesmo, né? A educação para os quilombolas, a educação para os indígenas, a educação, né, para todos, o respeito a cada um ser do jeito que realmente é. E, obviamente, vem dentro dessa questão a educação especial, né? E o quanto, na realidade, nós não estamos preparados de uma maneira geral, né? Nem como cidadão, nem como professor, muitas vezes, a vivenciar, a estar no mesmo lugar que essas pessoas, né? E a gente veio discutindo ao longo do curso que não são elas que precisam também se adaptar, né? Nós é que temos que nos adaptar às necessidades que eles têm, né? É mais fácil nós nos adaptarmos, a escola se adaptar a essas crianças do que o inverso. E a gente fica muito contente porque nós, como professores, a gente é cheio de teorias. A gente, muitas vezes, quando vai estudar, né, muitas vezes é a teoria que vem para a gente, que é importante dentro do nosso circuito acadêmico, mas é muito bom quando a gente escuta pais e pessoas que vivenciam o problema. Porque muitas vezes essas teorias que foram escritas, né, por um monte de gente, não dá certo com os nossos filhos, ou não dá certo com aquela criança, né? E a gente também, muitas vezes, fica perdido. Então, é isso que você falou, da capacidade de se reinventar, de criar, de observar, de ter empatia, ter amorosidade, né? Eu acho que é uma coisa que também a gente precisa dentro do processo nosso de ensino. Um ensino mais afetivo, que a gente consiga perceber a peculiaridade de cada sujeito que está dentro da nossa sala de aula, né? Porque, tudo bem, a criança que tem autismo, né, que é de espectro autista, ela tem lá as suas necessidades e outras crianças, né, têm outras necessidades. E a gente precisa, na realidade, acolher a todos, né, de forma que essas crianças... Eu fiquei muito contente essa semana de escutar que parece-me, né, eu não li a matéria toda, guardei
que o decreto presidencial caiu, né? Porque era uma dificuldade para a gente engolir o decreto lá de setembro, querendo inventar escolas especiais, né? Não se trata de colocar essas crianças numa redoma ou num lugar específico, ou escondê-las, né? Nós precisamos realmente entender que aquele sujeito tem uma especificidade e a gente precisa, na realidade, ter esse acolhimento. Então, eu fico muito emocionada com a sua fala das dificuldades realmente, né, enquanto pais, a questão da própria família, né, que muitas vezes os professores também não têm essa dimensão do que acontece dentro de casa, né, como é que é a vida de alguém que é pai, né, que são pais de crianças com autismo, né? E a gente precisa ter essa compreensão para que a gente possa, na realidade, também, nos ambientes, dentro de sala de aula, em qualquer lugar, entender a especificidade daquele sujeito e acolher. Então, muito obrigada pela sua fala. O objetivo realmente da live hoje não era trazer ninguém especialista no assunto do ponto de vista acadêmico, mas alguém especialista no assunto porque vive isso 24 horas por dia e que tem uma fala que eu acho que é de muito peso, né? Porque foi o que você falou. Muitas vezes são vocês, pais, que precisam dizer para os terapeutas ou para o professor como, na realidade, lidar com a criança, né? Qual as possibilidades, qual o caminho, né? E isso não está no livro, isso é uma aprendizagem de vocês. Então, realmente seria muito legal se você trouxesse as historinhas e tudo. O Ayrton, no ano passado, trouxe a Hello Kitty e fez o maior sucesso na sala de aula, né? As histórias dele. E a representação dos personagens também, os alunos ficaram encantados com o Ayrton, né, dessa representação, e que você está falando muito na sua fala também, né? Vocês dois fazem a mesma coisa, a teatralização, né, e etc. Então, assim, parabéns, né? Foi muito legal a gente poder... a gente tinha escutado nas lives anteriores, né? Pessoas que trabalham em instituições com autista. Então, foi o ponto de vista da presidente da AMA e o ponto de vista de uma professora que trabalha com autista, né? E a gente queria realmente trazer o lado de lá. Como é que são os pais? Como é que é a convivência com essas crianças, né? E eu acho que é muito significativa a sua fala, porque hoje em dia a gente vê com uma certa... um trânsito mais acolhedor em determinados lugares dos autistas. E a presidente da AMA falou um pouco isso, que tinha um aluno deles que passou na medicina da UFP, né? E aí, assim, como é que vai ser? Então, a pergunta também de um dos nossos alunos, né? Perguntando como é que a gente faz quando a gente vai ser colega de um sujeito, de uma criança, de um adolescente que é autista. A gente não sabe também como se comportar, né? A gente precisa ter essa aprendizagem. Então, a fala de você foi muito legal nesse sentido, da gente se preparar também para se colocar disponível para se relacionar com o outro, né? Não é só eles que têm, acho que, dificuldade de comunicação, nós também temos, como você falou, tem o preconceito, e aí, nesse preconceito, a gente também não se comunica, né? Porque o preconceito imobiliza. Então, estou muito grata pelas considerações que você fez, né, de falar da sua vida particular. Eu acho que é uma coisa que tocou muito a gente, né? Porque a gente viu a emoção sua quando foi falar das Marias, né? Que é assim que o Ayrton chama as meninas, as minhas Marias, e a gente se emocionou muito com a sua fala de perceber eu acho que a gente, muitas vezes, a gente tem uma percepção do mundo olhando para as coisas e parando, e não para perceber
as pequenas delicadezas, as pequenas coisas, né, do dia a dia, o som do pássaro, a árvore, né, o som do vento. A gente perdeu um pouco, acho que essa capacidade, né, mais sensível, de olhar o mundo de uma maneira sensível. E você está colocando, né, pais de autista têm essa capacidade de olhar, né, e eu escutei uma vez o Mignon falando exatamente isso, porque ele também é, né, pai Sim. azul, e ele disse assim, foi o maior presente que eu ganhei, foi o anjo que veio para minha casa, porque ele me ensina diariamente, né, é uma aprendizagem constante com eles, porque eles me tiram da minha zona de conforto, ele me tira da minha zona de conforto todos os dias. E todos os dias ele me ensina algo novo, que eu não teria capacidade de aprender se eu tivesse uma outra condição, né, de um outro filho. Então, grata mesmo, tá? Agradeço a todos os alunos que estiveram, agradeço as perguntas que foram feitas, e quem sabe, né, depois da pandemia, a gente tem mais possibilidades de nos vermos pessoalmente, daí vocês trazerem os jogos, as brincadeiras que eu sei que vocês fazem, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada, viu? E o que as minhas considerações finais, que eu queria falar para os alunos que ainda estão, é que vocês pudessem sempre ser amigo das mães, né? Porque através delas, vocês vão fazer um trabalho bom com os alunos de vocês, tá bom? Obrigada, boa noite.